O Brasil assiste, mais uma vez, a um escândalo de corrupção que atinge o coração da República. E o mais grave, agora, o alvo são os nossos aposentados, pensionistas, idosos, justamente os mais vulneráveis. E no centro dessa nova denúncia, está o irmão do presidente Lula. Você vai entender agora como um esquema bilionário foi montado para desviar dinheiro de quem mal tem para sobreviver. E mais, como decisões políticas e flexibilizações abriram caminho para o que muitos já chamam de um novo mensalão dos idosos. Fique com a gente até o final, porque as consequências disso podem abalar o governo federal, e ainda muito por vir. Entre os nomes citados nas investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, um se destaca: SINDAP, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. E não é por acaso. A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Frei Chico assumiu o cargo em 2023, por articulação direta do próprio presidente Lula. E é justamente o SINDAP que aparece como a terceira entidade que mais arrecadou recursos de forma irregular entre 2019 e 2024. Os valores desviados: mais de 259 milhões de reais. E como isso foi possível? Simples. Descontos feitos diretamente das aposentadorias, sem autorização formal dos beneficiários. Falta de documentação, ausência de transparência e indícios claros de fraude colocaram a entidade na mira das autoridades. Um esquema que drenava dinheiro mês após mês de pessoas que mal conseguem pagar os remédios no fim do mês. Tem aí um histórico com esse governo, né? Eu digo o seguinte: entre as entidades citadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, o Sindinap, se destaca por estar sob a liderança de José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Frei Chico. Ocupa desde agosto de 2023 o cargo de vice-presidente desse sindicato e teve sua entrada na diretoria da entidade, articulada diretamente pelo Lula. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade, atenção, senadores, senadoras. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade que mais arrecadou recursos de forma irregular entre 2019 e 2024. Os valores desviados através de descontos supostamente ilegais nas aposentadorias somam 259 milhões de reais. O sindicato é acusado de não apresentar documentação que comprove a autorização dos associados para os descontos realizados. A falta de transparência nos processos internos e a ausência de comprovações documentais colocam a entidade no centro das atenções das autoridades. O senhor, pergunta direta aqui para o senhor já manteve contato com o Frei Chico? Não conheço. Não teve nenhum tipo de contato com ele? Não sabendo que se tratava dele. Ah, então o senhor teve, só não sabia que se tratava dele? Não sabendo que se tratava dele. Posso ter cruzado na rua, no supermercado, numa farmácia, Sim. posso ter cumprimentado. Eu não sabia que era irmão do Lula? Não conheço. Tá. Mesmo com essa suspeita de 259 milhões de reais da AGU, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens. Agora, mesmo diante desse escândalo, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens dessa entidade. Imagino que tenha sido por ter o irmão do Lula nos quadros. O senhor pedirá à Advocacia Geral da União que intensifique as investigações sobre essa associação? Senador Girão, eu vou dizer de novo, embora Vossa Excelência não goste, foi o nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem está fraudando os aposentados, quem está roubando o INSS. Quando a CGU deflagrou essa operação, a CGU sabia todas as associações que estavam envolvidas, no entanto, não deixou de deflagrar a operação. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes
e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. Determinação expressa. Não vai ter proteção para ninguém, não vai fazer diferença. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Senador, eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... E resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. Vamos... Tá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. As fraudes, eu estou caminhando para o final, tá, presidente? As fraudes se intensificaram de forma inédita entre 2019 e 2024. Mas essa história não começa agora. Desde os primeiros mandatos de Lula, o Brasil se acostumou a escândalos em larga escala. Mensalão em 2005, Lava Jato em 2014 e agora, em 2025, um novo capítulo de corrupção surge, não mais dentro de estatais, mas no INSS, e com impacto direto na vida de milhões de brasileiros. E o que mais choca? Tudo isso foi possível graças a mudanças promovidas por partidos de esquerda no Congresso, principalmente o PT, que facilitaram o repasse de recursos das aposentadorias para sindicatos e associações. Entidades como a CONTAG, presidida por um filiado ao PT, e agora o SINDAP, do irmão do presidente. E se os controles foram flexibilizados, os riscos diminuíram, e a corrupção avançou. Um prato cheio para quem vive da máquina pública. E há quem diga que servidores do alto escalão do INSS também foram beneficiados com subornos. Mesmo diante de cifras bilionárias, a Advocacia Geral da União não pediu o bloqueio de bens das entidades investigadas. E a suspeita que paira no ar é forte. Teria sido para proteger o irmão do presidente? As respostas são evasivas. O governo afirma que não haverá blindagem, que as investigações irão até o fim. Mas muitos parlamentares já questionam a seletividade e a lentidão das ações. E se perguntam, se fosse qualquer outro nome, o tratamento seria o mesmo? Eu tenho chegado à conclusão que, de fato, o principal problema do Brasil é a corrupção. E todos os demais acabam sendo consequentes. E talvez esse terceiro mandato do presidente Lula seja o exemplo mais ilustrativo. Porque nos anteriores nós tivemos 2 mega escândalos de corrupção, que foi o caso do Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente ali no ano de 2012. Aliás, eu estava trabalhando como juiz auxiliar no Supremo naquela época, e pensávamos que havíamos conhecido o escândalo de corrupção maior da história do Brasil, que era a compra de votos de parlamentares através de verbas canalizadas, quem não se lembra, né, das empresas do Marcos Valério. Mas logo adiante, em 2014, foi iniciada a Operação Lava Jato e descobrimos um esquema de corrupção ainda maior, no qual empresas, grandes empreiteiras brasileiras, maiores empreiteiras brasileiras, fraudaram repetidamente licitações da Petrobras, fixando entre elas qual que seria o resultado, quem seriam as ganhadoras, e propiciando que as demais apresentassem propostas que, na verdade, não eram reais, ou propostas com preço de antemão superior àquela definida como vitoriosa. Concomitantemente, com pagamento de propinas, subornos, da ordem de 1 a 3%, a diretores da Petrobras, a gerentes da Petrobras, a agentes políticos e a partidos políticos. É difícil aqui saber exatamente quanto foi roubado nessa ocasião, mas temos para ilustrar o valor que a Petrobras oficialmente declara que recebeu de volta. E esse valor foi superior a 6 bilhões de reais. Então estamos falando aqui de mega escândalos de corrupção. Quando nós pensamos que o estado da arte havia sido alcançado em matéria de corrupção pelo governo do PT, nós nos surpreendemos com esse novo escândalo, roubo. E aqui temos que usar as palavras corretas: roubo dos idosos, roubo dos aposentados, roubo dos pensionistas, roubo das viúvas, roubo dos órfãos. Os valores ainda estão sendo calculados,
mas há quem aponte cerca de 6 bilhões de reais, mas dessa feita não tirado de uma estatal, o que não deixa de ser grave, mas sim tirado dessas pessoas mais vulneráveis. Eu vejo hoje matéria no Globo da jornalista Malu Gaspar, título: Salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. E ela faz um retrospecto histórico de como votações no Congresso, nesse Congresso, mas impulsionadas por emendas apresentadas por partidos de esquerda, notadamente pelo PT, permitiram a flexibilização desses descontos sobre aposentadorias e pensões do INSS para direcionamento para sindicatos e associações amigas, como, por exemplo, a CONTAG, que hoje é presidida por um filiado do PT, ou esse sindicato que hoje tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, o tal do Frei Chico. E agora, o que acontece? Flexibilizados os controles, diminuídos os mecanismos para aferição de que aqueles descontos eram realmente autorizados, eram baseados na vontade desses pensionistas e aposentados, não vemos com nenhuma surpresa o fato de que a oportunidade foi aproveitada. E vilões, inclusive com suspeita da alta cúpula do INSS ter recebido suborno, como foi revelado nessa investigação ainda em curso da CGU e da Polícia Federal, foi aproveitada a oportunidade. Então, se flexibiliza os controles, é natural que isso aconteça. E, paralelamente a essa flexibilização dos controles, nós tivemos aqui o maior desmantelamento do combate à corrupção que aconteceu em qualquer governo. Aqui, com a contribuição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que vilificaram o combate à corrupção e passaram a anular condenações válidas e legítimas da Operação Lava Jato, com argumentos que não se justificam, com uma competência, inclusive, também duvidosa, como apontado, inclusive, em votos vencidos. O que estamos vendo pode ser só a ponta do iceberg. A fraude contra aposentados pode ser apenas o começo de algo muito maior, num governo que já flexibilizou regras de nomeações, abriu as portas para indicações políticas em estatais e desmontou mecanismos de controle contra a corrupção. Se agora desviaram bilhões dos aposentados, o que será que estão fazendo com as estatais? O Brasil precisa saber. E você, cidadão, precisa estar atento. Porque a corrupção não é só um problema do governo. É uma tragédia que sai do seu bolso. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe. Vamos juntos pressionar por justiça, por verdade, por respeito aos que deram a vida inteira trabalhando, e agora estão sendo roubados.